Para começo de conversa, use fones de ouvido. Sua experiência vai ser outra história. Eu sou o Marcos Meller e este é o podcast Contextos, reportagens e histórias ao pé do ouvido. A história de hoje começa bem longe de São Miguel do Oeste. A China fica do outro lado do mundo. O gigante asiático é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo. 1 bilhão e 400 milhões de moradores. De cada 5 habitantes do planeta, 1 está na China. O país tem 23 províncias e a capital de uma delas entrou para a história. Você sabe qual é. Wuhan, capital de Hubei, tem 10 milhões de habitantes e foi lá o primeiro caso de coronavírus em dezembro do ano passado. Em janeiro, se espalhou pelo país e de lá para o mundo todo. No final do mês seguinte, o vírus desembarcou aqui no Brasil. O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e chegou da Itália no último dia 21. O homem deu entrada na última segunda-feira. Depois desse caso, vieram mais 3.862.000 até o final de agosto no país e 120 mil óbitos. No começo do ano, o coronavírus parecia tão distante para a gente. Assustador, sim, mas bem longe aqui do extremo oeste. Só para ter uma ideia, a distância entre São Miguel e Wuhan é de 18 mil quilômetros. Eu conversei com a médica infectologista do Hospital Regional, Priscila Garrido, e ela explicou que a presença por aqui de um vírus que teve origem do outro lado do mundo não é normal, mas também não é nenhuma surpresa. Eu te diria que nenhum nem outro, na verdade normal não é, mas surpresa também a gente não fica, porque a gente sabe que tem micro-organismos que se comportam dessa maneira, né? Não é normal, não é esperado que isso ocorra. Mas esse vírus em específico demonstrou, né, uma facilidade, assim como outros coronavírus, demonstrou uma facilidade maior de transmissão. Sempre houve essa possibilidade, né, e foi ficando cada vez mais próximo à medida em que a gente via a pandemia se espalhar ali pelo continente asiático, depois europeu, América do Norte, América do Sul e Brasil, enfim, né, até chegar aqui a gente. Do começo de maio até o final de agosto, a região da Meosc teve cerca de 1.700 casos confirmados da doença. Neste capítulo, o podcast Contextos vai contar as histórias por trás dos números. Quem são as pessoas que contraíram e superaram o coronavírus? Vamos conversar com a mulher que foi o primeiro caso confirmado aqui na cidade. Foi um choque, porque eu não acreditava que era. Aí você bate o desespero, né? O caminhoneiro que foi o primeiro a ser internado na UTI do regional. Eu achei que ia morrer, na verdade, ali. Se eu não me socorrer ali, eu entrei para dentro do caminhão pensei comigo, aqui vai ser o fim da minha vida. E o servidor público que perdeu um irmão para a doença e ficou 24 dias internado no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. Meu pensamento, a minha lembrança, que eu não queria ver minha mãe enterrar 2 filhos perdidos pelo Covid. Contextos, reportagens e histórias ao pé do ouvido. Alô? A ligação que Beatriz estava esperando chegou no final da manhã de segunda-feira, dia 4 de maio. O médico da Secretaria de Saúde informou o que ela não esperava. Foi direto ao ponto. Eu queria te avisar que veio o teu resultado e deu positivo. Eu pedi, vocês têm certeza? Eles falaram, não, realmente o teste é o específico, não é nem o teste rápido, você tá sintomático, você tá com o vírus, né? Ela foi o primeiro caso confirmado de Covid aqui no município. Somente agora, 4 meses depois de passar pela doença, ela resolveu falar, mas com algumas condições. Uma delas foi não ter o nome verdadeiro divulgado. Beatriz é um nome fictício.
Ela prefere assim porque o julgamento das pessoas doeu mais do que a própria Covid. Foi porque assim, deu choque, porque como não tinha nenhum caso, era como se fosse uma coisa que não externa, assim, né? Não sei se é real. Se torna real quando acontece aqui, na tua região, com alguém que tu conhece. Então assustou, criou muitos boatos, criou muitas histórias, então eu sofri um pouco com a parte psicológica, de ver os comentários, de ver a atitude das pessoas. E como é que você se sentiu com tudo isso? Quando tudo aconteceu assim, eu me senti como se eu tivesse feito uma coisa errada. Como se eu tivesse feito um crime, alguma coisa assim, que eu estava sendo julgada pela sociedade. Tinha o medo que eu poderia falecer ou contaminar alguém, e tinha essa parte assim que parecia que eu estava carregando uma culpa. E então eu não poderia falar porque já estavam me julgando às vezes sem saber, então eu acabei não me expondo, né? Acabei me preservando, falando só para as pessoas mais próximas. E quais as sequelas que te machucaram mais? A do Covid, na saúde, ou desse tratamento que tu recebeu por ser o primeiro caso na alma? Hein? O que me doeu mais inicial foi o tratamento, o psicológico, porque eu não vi em nenhum momento alguém dizendo estamos torcendo por ela, que ela se recupere, que esteja bem. Via tudo quanto é julgamento e boatos, histórias, menos isso. Eu só ouvia de gente próxima a mim, sabe? Bem próxima. Eu dizia, tomara que tu fique bem, assim. Do restante da sociedade, não. Ninguém dizia, estou orando por ela, tomara que não se espalhe, que ela não, né? Então essa, no começo, foi a que mais me doeu. E eu acho que até prejudicou um pouco a melhora ali, a recuperação. Porque a gente já está abalada fisicamente, assim, desgastada fisicamente, e daí vem mais o psicológico, então, né, teu corpo acaba cedendo mais ainda. Beatriz não é culpada, mas vítima de um vírus que se espalhou pelo mundo e chegou a São Miguel do Oeste. O coronavírus infectou até o final de agosto mais de 500 pessoas aqui no município. Ironicamente, o primeiro caso foi de uma pessoa que tomava todos os cuidados. Eu nunca entrei com calçado dentro de casa, eu sempre trocava a roupa toda, tomava banho antes de ter contato com qualquer pessoa, álcool em gel na entrada de casa, dentro do carro. Eu até hoje não sei onde eu peguei, porque assim, eu sempre cuidava muito. Talvez no mercado eu não higienizei bem algum produto, coisa assim. Foi assim, algum deslize muito sutil que eu peguei o vírus. Porque eu usava máscara de acrílico e eu usava luvas para trabalhar. E eu fazia o mercado, eu não ia em festa, eu não viajei, eu não saí da cidade, eu só trabalhei, fiz mercado. E sempre se cuidou? Sempre cuidando. Ela teve os primeiros sintomas no final de abril. No primeiro dia, os sintomas foram leves, eles começaram gradativamente a aumentar. Eu senti dor de cabeça. No segundo dia, eu tive uma tosse seca, grave assim, me parecia o início de gripe. Eu também não, né, tomava todos os cuidados, mas não tinha consciência que seria, né, o vírus. E no terceiro dia eu iria trabalhar, mas eu só estava com a tosse e a dor de cabeça. E os meus colegas pediram, não, vai no centro de triagem, por precaução, veja se não é. Então eu resolvi ir no centro. Mas também desconsiderando. Assim como eu fui atendida lá, e o médico achou, não, teus sintomas não são, é só tosse, dor de cabeça, né? Mas eu vou te dar um atestado, tu vai ficar em casa 7 dias e se tiver necessidade, a gente achar, nós vamos te chamar para fazer o exame, para confirmar. Então eu fiquei em casa. Daí no terceiro dia eu comecei com sintomas de vômito e diarreia. Eu perdi o olfato e o paladar também, eu não sentia cheiro nem gosto. E no quarto dia eu não conseguia sair da cama, eu tive fraqueza total nos músculos. Eu tinha todos os sintomas de uma virose. Eu fiquei muito mal de cama, eu lembro que na quinta-feira, assim, era antes de um feriado, né, numa quinta-feira, eles me chamaram para fazer o teste. Na segunda-feira eu tive o resultado que era positivo, eles me ligaram e me informaram. Com a confirmação da doença veio o isolamento. Foram 14 dias em casa e quando a doença parecia ter ido embora, o quadro se agravou. Eu tive pneumonia. Assim, foi muito ruim. Eu não conseguia respirar. Daí eu comecei com as crises de ter problema de respirar e dor no peito, muita dor. Mas não em razão da Covid?
Por causa do Covid, como ele causa uma lesão no pulmão e causa uma inflamação no tecido pulmonar, ele encadeia a pneumonia. E foi assim, também horrível, né? Já estava acabando de me recuperar, voltando às forças. Eu entrei na fase da pneumonia. Você chegou a pensar no pior em algum momento? Cheguei na fase da pneumonia. O que você pensou? Eu achei assim que em algum momento eu ia ter uma crise durante a noite e não ia conseguir chamar ninguém para me levar para o hospital. Pensou na morte? Eu pensei. Eu pensei, meu Deus, eu não quero, eu quero viver. A minha mente, eu vou preparar minha mente para meu corpo ajudar a combater o vírus. Ao todo, Beatriz ficou quase 30 dias em casa, um mês sem sair do apartamento. Como ela mesmo diz, foram 30 dias de cativeiro dentro do quarto, sem contato físico com o marido e a filha. Eu tinha a ajuda do meu esposo, que ele ficou em isolamento, ele ia até a cozinha e trazia as coisas para mim. E era tudo higienizado, tudo. O resto do pessoal da família não usava nada, o meu prato, minha xícara, talheres no quarto, junto comigo, lavado e lá, para evitar que alguém ia usar. Ficou em cativeiro dentro de casa? Dentro de casa, não saí do quarto em nenhum momento. Eu tinha medo de deixar no ar o vírus e contaminar alguém, então eu nem abri a porta. Era fechado, ninguém tinha contato com nada. E eu tenho outro banheiro na casa, então o pessoal usava outro banheiro, era totalmente separado. Meu marido não saía do quarto se outra pessoa estivesse lá fora, então era tudo cronometrado pelo WhatsApp. Nós conversávamos, agora você vai na cozinha, que eu já higienizei tudo, né? Meu marido avisava, tu vai lá, pode almoçar, que nós, né? E assim a gente ia trocando. Beatriz superou o coronavírus e saiu de casa no final de junho, quando voltou a trabalhar e retomou a rotina normal. Ela não precisou de internação hospitalar. Na região, o hospital de referência para os casos de Covid é o Regional Terezinha Gaio Basso. Entre maio e setembro, mais de 90 pessoas foram internadas com Covid-19. O primeiro paciente levado para a UTI foi o caminhoneiro Elmar Paulo Gomes. Ele é de Caxias do Sul e foi levado para o hospital no dia 5 de maio, um dia depois do exame positivo da Beatriz. O caminhoneiro ficou 10 dias internado e recebeu alta no dia 15 de maio. Eu conversei com ele por WhatsApp no final de agosto, 3 meses depois dele vencer a doença. E ouça só onde é que ele estava. Eu estou no Mato Grosso agora, estou puxando milho aqui, entendeu? A safrinha no Mato Grosso de milho. Todos os anos eu venho para cá, aqui numa fazenda, aqui no Mato Grosso, que a gente tem caminhão, né? Então tu trabalha no Brasil inteiro, né? Safra no Mato Grosso, safra no Goiás, safra para todo lado. A gente vai puxar a safra, né? Nas fazendas, né? Aí puxa das fazendas para o silo. Tô aqui, né? Cheguei aqui foi sábado, aí já estamos trabalhando aí. Elmar, 54 anos, está na boleia outra vez, feliz por voltar a trabalhar. Ele voltou para o caminhão onde passou um dos momentos mais difíceis da vida dele. No começo de maio, ele estava no Mato Grosso, voltando para Caxias do Sul, quando sentiu que não estava nada bem. Já fazia uns 30 dias que eu estava em Confresa trabalhando lá, eu estava ruinzinho, cada vez pior. Eu achava que eu tinha pegado a dengue lá em cima, entendeu? Lá a dengue estava pegando lá, valendo, né? E daí eu achava que era dengue. Digo, eu vou descendo para baixo, começava frio, febre, Primeira coisa, daí já a gente não come mais, não se alimenta direito, né? E daí comecei cada vez a ficar mais ruim e fui descendo, né? Eu digo, vou até em casa, mas não consegui chegar até em casa. Aí ali eu tive que pedir socorro. Mas já fazia uns quantos dias que eu estava ruim. O caminhoneiro suportou até Palma-Sola quando parou o caminhão em uma oficina mecânica. Ele contou que viu a morte se aproximar. Chegou numa altura da estrada que não deu mais para mim seguir em frente. Eu achei que ia morrer, na verdade, ali. Se eu não me socorrer ali, eu entrei para dentro do caminhão pensei comigo, aqui vai ser o fim da minha vida. Aí o rapaz, o mecânico lá também, ele disse, Otávio, vamos para o hospital, vamos ali, te levo ali. Aí me levou lá. Daí, a coisa estava mais ruim do que eu imaginava. Elmar foi levado para o hospital regional e permaneceu 10 dias na UTI. Eu cheguei no hospital ali, eu cheguei com 40,5 de febre, o coração batendo 34 batidas
por minuto, quase muito mal, não conseguia respirar, entendeu? O pulmão estava afetado, só um pouquinho estava funcionando, muito mal eu cheguei ali, viu? Meu Deus do céu. O caminhoneiro se recuperou e recebeu alta no dia 15 de maio. Casado e pai de 3 filhos, ele disse que nasceu de novo e aprendeu muito com a doença. Rapaz, quem passou já por isso aí, assim, eu tive já com um pé lá, né, quase me despedindo das coisas boas daqui, né? Nossa, tu muda o teu pensamento, o modo, entendeu? Daí tu vê que aqui a gente precisa um do outro, aqui a gente sozinho não vai a lugar nenhum. Você já pensou se o rapaz aquele não teria me socorrido ali? Eu deitei no caminhão para morrer, entendeu? O coração já estava parando, 34 batidas aí por segundo, você faz uma ideia, e 40,5 de febre, não tem condições. E tu não conseguia respirar. Nossa, não, eu tô bem agora, tranquilo. Meu Deus do céu, só agradecer a Deus. E muda bastante o jeito de pensar, tu vê que tu pega mais amor em tudo, na família, nos amigos. Muda bastante coisa. Quando você tá quase indo, que nem dos outros, quase viajando dessa vida para outra, você vê o quanto é importante as pessoas, viu? Mas graças a Deus estou aí falando com vocês aí. Só motivo de agradecer a Deus e agradecer a Deus, não tem outra. O caminhoneiro que parou no hospital regional com Covid se recuperou e vai continuar na boleia, levando as riquezas do país. A nossa conversa por WhatsApp terminou quando ele foi chamado para seguir viagem. O caminhão havia sido carregado e estava na hora de pegar a estrada mais uma vez. Ele aproveitou para agradecer, como todo bom caminhoneiro faz. Então tá bom, eu queria agradecer todo mundo aí, os que cuidaram de mim, os que me socorreram, e agradecer a Deus, em primeiro lugar a Deus, né? Esse pessoal daí, um dia eu quero ir agradecer eles aí no hospital ali. Um abraço aí a todos aí, fiquem com Deus aí, tudo de bom para vocês. Quase um mês depois de Elmar deixar a UTI e ir para casa, o Hospital Regional recebeu um paciente em estado grave encaminhado pelo Hospital de Dionísio Cerqueira. Meu nome é Sidney Bortoncello, sou morador de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Tenho uma família com 3 filhos, a Ana, que tem 18 anos, o Alisson, que tem 16, e a Emily, que tem 5. Sou casado com a Marta, que é minha esposa. Tenho 42 anos de idade e fui cometido desse vírus Covid-19. Eu fiz contato com o Bortoncello por WhatsApp. Ele foi diagnosticado e internado no Hospital Regional no dia 17 de junho, mas a história dele com a Covid começou um pouco antes e de modo trágico. O meu irmão trabalhava com caminhão, tinha uma empresa de transporte, fazia o Nordeste, e ele chegou acometido desse vírus. Demorou algum tempo para procurar a medicina, tudo. Achou que era simplesmente uma gripe e tudo. E no instante que ele já estava cometido com tanta coisa, sobrecarregado, seus pulmões já estavam em fase de pneumonia, o que acontece? Ele foi internado, acabou indo para ser tratado em São Miguel do Oeste, e no regional. E 5 dias depois do entubamento, de estar na UTI, acabou dando uma parada cardíaca e falecendo. Perder um irmão saudável e cheio de vida foi inexplicável para a família. Não tem palavras para a gente nesse momento dizer. A gente não, como diz o ser humano, ele está preparado para tanta coisa, mas não para perca. E o meu irmão não tinha perfeita saúde. Meu irmão nunca parou em hospital para dizer que tinha algum problema. Meu irmão tinha um pulmão perfeito, era, como se diz, era de dar inveja, como se diz. Ele tinha uma saúde perfeita. E foi muito traumático para nossa família. Para minha mãe, para o meu pai, para nós, porque nós somos em 3 irmãos. E quando você perde o irmão mais novo, com 37 anos de vida, vivendo em plena saúde por um inimigo invisível, como eu disse antes, é difícil. A dor é tremenda.
4 dias depois do enterro do irmão, Bortoncello começou a apresentar os mesmos sintomas. Era Covid-19. Nós enterramos o meu irmão, foi na segunda-feira e começou os sintomas mais ou menos na sexta-feira. Nesse intervalo, toda a nossa família fez exames, todos deu negativo. Só que logo após esses 4, 5 dias que começou um incômodo na minha garganta, tudo. 2 dias depois, as febres e chegou o momento que começou a me faltar ar. E daí eu me toquei que eu estava com os mesmos sintomas que o meu irmão tinha. E tive que ir correndo procurar ajuda, né? Mas acabemos o vírus vindo e, como se diz, se tivesse ido um pouco mais rápido a procurar recurso, quem sabe eu não precisasse ser ido para UTI, não precisasse ser entubado, as situações que foi passado, né? Bortoncello ficou 24 dias internado, 16 deles em coma induzido na UTI do Hospital Regional. O que passa na cabeça numa hora dessas? Ele perdeu o irmão para a doença e estava no leito de um hospital em estado grave. Você começa a passar tudo na tua mente, né? Será que vai acontecer isso também comigo, né? A lembrança também é um medo que eu tive, né? Se eu te dizer que a gente não teve medo, a gente teve. Mas confiamos sempre em Deus e a nossa fé, como se diz, foi acrescentada, que nós venceríamos. Vários momentos que a gente lembra, que a gente lutou pela vida. Meu pensamento, a minha lembrança, que eu não queria ver minha mãe enterrar 2 filhos perdidos pelo Covid. A minha esposa, os meus filhos, como ficariam sem minha presença, entende? Sem eu aqui. Mas a minha lembrança maior é essa. A alta veio no dia 10 de julho. Ele superou a doença e saiu do hospital muito diferente do que entrou. A alegria de você sair da UTI, a alegria de você vencer, de você dizer assim, eu sou um vencedor. No momento que eu subi, quando eu acordei, que eu me despertei da UTI e tudo, que eu soube que eu estava vivo, né? Aquela sensação extraordinária. E quando eu ganhei a alta para vir para casa, esse foi um dos momentos que eu tenho de lembrança de mais alegria. Quem passou pela Covid mudou de alguma forma. A pandemia deixou marcas em pessoas como Bortoncello, Elmar e a Beatriz. Entre tantos números e estatísticas, é bom ouvir histórias de superação e de vitórias sobre a Covid. Histórias que mostram o que realmente é importante nessa vida. Porque a gente vê a vida agora, depois de tudo que aconteceu, a gente nota que... Porque se eu tivesse vindo dentro de um caixão, dentro de um saco, como sai uma pessoa morta desse Covid, o que eu ganharia? Não teria levado nada. O que eu deixaria de exemplo para a sociedade, para minha família? E isso me fez refletir, que é isso que importa. Tu pega mais amor em tudo, na família, nos amigos. Muda bastante coisa. Quando você tá quase indo, que nem dos outros, quase viajando dessa vida para outra, você vê o quanto é importante as pessoas, viu? Tem coisa assim que tem que ser em primeiro lugar, a saúde, né? A família, Deus, os amigos. E como é que é ficar esse tempo todo sem abraçar a filha, por exemplo? Foi horrível. Nossa, eu abracei ela depois que eu fiz o exame que eu tava curada. Que assim, deu 30 dias. Porque eu abraçava muito ela tava sempre junto comigo, ela às vezes dormia junto comigo. Eu sentia muita falta dela. Quanto tempo durou esse abraço nela? Durou bastante. A gente ficou um tempo. Eu disse assim, agora tu vai ficar aqui comigo. Eu falei, tu vai dormir comigo abraçada. Eu acho que eu fiquei o final de semana inteiro com ela ali.